Boa noite, gente. Tudo bem? Anote a mensagem. Uau! Anote a mensagem, por favor. O tema da mensagem ela é extremamente importante. O tema dessa mensagem ele pode nos nortear para os passos estratégicos que Deus tem para nós daqui em diante. Por isso anote, o tema é: você precisa estar em uma localização profética. Você precisa estar em uma localização profética. Deus age no mundo inteiro. Deus opera em países. Deus opera em cidades. Deus opera em bairros. Sabia? Porém, a forma como Deus opera hoje na África não é igual à forma como Deus opera hoje na Coreia. São formas diferentes porque os povos são diferentes, culturas diferentes, e eles buscam a Deus de forma diferente. Deus se move hoje no mundo em alguns lugares mais intensamente que outros. Sabia? Tem certos lugares que vivem hoje um avivamento, um lugar de um tsunami de Deus, uma varredura do Senhor sobre a localização. E em outros está frio, está gelado. Jesus ele andou por Nazaré. Vocês lembram disso? Nós já ministramos isso há algum tempo atrás. E em Nazaré não houve avivamento. Ali Jesus fez 1 ou 2 milagres. E ele diz: não fez porque houve incredulidade naquela cidade, houve dúvida, houve questionamentos a respeito da sua idoneidade. Quem é esse? Esse a gente viu crescer em Nazaré. Jesus, não pôde fazer muitos milagres. Porém, Jesus passa por outras localidades. E o avivamento vem. E a transformação vem de uma forma poderosa. Por isso nós temos que compreender que existem lugares e lugares. Existem momentos e momentos. Ambientes e ambientes. Sabia que Deus também se move de forma diferente em diferentes gerações? Mesma localidade, mesma cidade, mas para uma geração Deus agiu de uma forma, para outra geração Deus agiu de outra forma. Pergunto a vocês: o Deus de Moisés é o mesmo Deus de Davi? Sim ou não? Sim, o Deus de Moisés é o mesmo Deus de Davi. Porém, Deus agiu na vida de Moisés como agiu na vida de Davi? Ou melhor, Deus agiu nos tempos de Moisés como agiu nos tempos de Davi? Foram iguais? Mas não é o mesmo Deus? Os dois não estavam encabeçando a nação de Israel? Com Moisés, Deus agiu de uma forma com muitos milagres, muitos sinais, não é verdade? Porém, procure lembrar os milagres e os sinais da época de Davi. Tenta lembrar. São raros. Não tem na mesma abundância de Moisés. Porém, Davi foi um homem à frente do seu tempo, intimidade profunda com Deus, adoração, louvor. Davi era profeta, tão quanto Moisés era profeta. Os salmos de Davi profetizaram sobre a vida de Jesus, tal como Moisés também era um profeta. Porém, Deus agiu de forma diferente, com 2 grandes homens. Está entendendo, amado? Quantos de vocês aqui pegam ou já pegaram alguma onda na vida? Nem que seja jacaré, está valendo. Hã? Então vocês vão entender o que eu vou dizer. Para pegar uma onda, basta estar no mar? Hein? Diz aí, gente. Não, precisa mais que isso. Dependendo do lugar onde tu estiver no mar,
é a onda que te pega, tu não pega a onda, não é? E dependendo do lugar que tu estiver no mar, a onda passa por ti e tu não pega ela. Vocês estão me entendendo, né? Quem vai para o mar sabe do que eu estou dizendo. Existe um lugar certo para tu pegar uma onda. Existe um momento ideal onde a onda se forma da melhor forma, e dentro daquela onda existe o melhor posicionamento onde da melhor maneira tu vais pegar a onda. Vocês entendem, não é isso? Assim é com Deus. Assim é debaixo do mover de Deus. Assim é. Vocês sabiam que quando Deus está agindo pelo mundo, avivamento em vários lugares do mundo, Guatemala, Honduras, Colômbia, Nigéria, Coreia, Seul, dependendo dos lugares onde Deus está agindo, muitas pessoas vão lá ver, para entender a forma como Deus está se movendo sobre a terra naquele período, para procurar alinhar seu coração com Deus. É muito complicado quando nós queremos fazer algo para Deus, mas estarmos fazendo de uma forma desalinhada com a vontade de Deus. Deus não queria que fosse assim, Deus queria que fosse assado. Mas a gente insiste na nossa maneira de servir a Deus, achando que é desse jeito que Ele gosta, mas neste momento Ele está agindo de outra forma. E quem quiser pegar a onda do mover de Deus, pode ficar aqui insistindo à vontade, nunca vai pegar. Precisa vir por onde Deus está passando, da maneira como Deus está passando. Houve, na palavra de Deus, um episódio esplendoroso, espetacular, de dois grandes homens, que eu quero que vocês leiam comigo. Abram aí, por favor, 2 Reis. Segundo livro de Reis, nós vamos ler do capítulo 2. Vamos ler os 14 primeiros versículos. Então, tu que está anotando, já anote aí, do versículo 1 ao 14. Não sei se é 14 ou se é 18. Espera aí, deixa eu confirmar, gente. Nós vamos ler os 14 primeiros ou os 18 primeiros. Só um segundo. Nós vamos ler os 14 primeiros versículos. Chegaram? Vamos ler? Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu, por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também o sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e eles lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor relevando por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também o sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. E eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça.
Antes que seja tomado de ti, disse Eliseu, peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias, dura coisa pediste, todavia se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu, num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. Tomando as suas vestes, rasgou em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas, e disse, aonde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu ele as águas, elas se dividiram para um e para outro lado, e Eliseu passou. Até aqui. Amados, veja, a palavra de Deus diz que Ele não faz coisa alguma sobre a terra sem antes avisar seus profetas. Deus revela para os homens que Ele tem de confiança sobre a terra aquilo que Ele está fazendo, está agindo. Nesta época, nesta geração, havia um baita profeta, Elias. Quantos lembram de Elias? Elias é aquele que desafiou os profetas de Baal. Lembra? 400 profetas de Baal. E Deus respondeu a oração de Elias, mandando fogo dos céus, queimando a oferta que Elias pôs no altar. Elias foi o mesmo que, por medo de Jezabel, a rainha, ele foge desesperadamente e se esconde numa caverna. E lá Deus vai visitá-lo. Vocês lembram disso? Vem um terremoto, vem um furacão, vem fogo. Elias vê todas essas manifestações grandiosas e fica, meu Deus, o que aconteceu? De repente vem uma brisa suave e Deus chama Elias, vem para fora. Elias vem para a porta da caverna e ali Deus fala duro com Elias. Deus repreende Elias. Mais do que isso, a atitude que Elias teve fez com que o ministério dele fosse encurtado. E ali Deus diz, Elias, seguinte, desce, unge fulano de tal, rei, e unge Eliseu, profeta, em teu lugar. Ele pensa, ixi, já me trocaram, Deus me substituiu. E Elias desce, obedece, unge um, unge outro. Porém, de uma forma especial, a notícia de que Deus iria fazer algo sobrenatural na vida de Elias se espalhou. Naquela geração, Deus iria se mover. Deus iria estar fazendo algo especial, quase que único. Ele faz isso com Enoque antes. Deus estava para agir de uma forma grandiosa. Então Elias, ele diz assim para Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, no versículo 1 fala que estava o Senhor para tomar Elias ao céu. Isso era uma revelação que havia. Eliseu, nessas alturas, já tinha sido preparado para ser profeta. Era discípulo de Elias. Elias já tinha recebido a ordem de ungir Eliseu. Eliseu podia pensar, tá bom, minha vida vai, tá bom como tá. Ah, tu quer ir para lá? Elias vai. Mas Eliseu sabia que Deus iria se mover de uma forma especial. Não é somente Eliseu. Vocês vão ver pelo texto que muitos outros também sabiam. Todos os profetas sabiam. E Eliseu diz para o líder, não meu líder, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, mas eu não te deixo de jeito nenhum. O Senhor vai agir de uma forma sobrenatural na tua vida, eu vou estar lá. Elias permite e diz, tá, vem. Eles chegam a Betel. Chegando eles a Betel, os profetas de Betel,
Os homens de Deus, de uma cidade especial que é Betel, chegam em Eliseu e diz: Eliseu, tu estás sabendo do que Deus vai fazer com o teu líder, Elias? E ele diz: também já sei, não me importune, calai-vos. Meio que os profetas dizem assim: deixa o teu líder em paz, Deus vai fazer algo com ele. E Eliseu dizia: não, senhor, vocês não me detenham, vocês não me segurem, eu também sei do que vai acontecer. Elias tenta se livrar de Eliseu de novo, e ele diz: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. E ele responde igual: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não vou te deixar de jeito nenhum. Elias olha, o chicletão, vem, e foram para Jericó. Chegou em Jericó os profetas de Jericó, outra cidade extremamente importante. Os profetas de Jericó, homens de Deus, também sabiam que Deus iria se mover sobrenaturalmente naqueles dias. E eles avisam Eliseu: tu estás sabendo que o Senhor vai tomar o teu Senhor sobre a tua cabeça? E ele responde: eu também sei, calai-vos, não me tira do foco. Onde é que está Elias? Eu quero estar perto dele. E aí, o texto fala, olha que coisa incrível, que Elias diz: Eliseu, fica, porque o Senhor está me enviando para o Jordão. Jordão simboliza a morte. É no Jordão que depois Jesus é batizado. O Jordão é símbolo de transformação de fases, de mudança de ciclos. O Senhor está me enviando para um novo ciclo, para uma nova fase. O Senhor está me enviando para o Jordão. E Eliseu responde: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não vou te deixar, Elias. Então vem. Chegando lá, agora são 50 profetas. Os profetas do Jordão são 50. E ficam entre os dois. Elias e Eliseu chegam perante o Jordão, os 50 ficam entre os dois. Mas agora Elias já sabia que não tinha mais como segurar Eliseu. Então Elias, um homem cheio do poder de Deus, mas cheio do poder de Deus, ele tira o seu manto, chega nas águas do Jordão e diz: pá, abre. E o rio se abre como o mar vermelho se abriu. Isso é Elias. E eles atravessam em seco. A Bíblia diz que os dois, só os dois, os 50 ficam para trás. Os dois atravessam em seco. E o texto fala: havendo eles passado, Elias vira para Eliseu e diz: tá, pede, o que tu queres? E Eliseu, ele estava ali, ele podia dizer assim: só quero estar ao teu lado. Ele podia dizer: não, vivenciar esse momento juntos é tudo o que eu gostaria. Eliseu é muito abusado, ele é muito ousado, ele é muito corajoso no que ele diz. Olha o que ele diz: peço que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Em outras palavras, eu quero ter o dobro da unção que tu tem. Eu quero ter o dobro do poder de Deus que está sobre a tua vida. Eu quero ter o dobro. Não quero ter 10% a mais, um pouquinho mais que tu fez, eu também quero. Não, 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 não. Eu quero ter o dobro. E Elias fica chocado com isso. E diz assim: dura coisa, tu pediu. Muito difícil o que tu estás falando. Mas Elias responde, como profeta: se tu me ver, quando o Senhor me tomar, o teu pedido será atendido. Em outras palavras, Elias diz a Eliseu: se tu estiver na localização profética, os milagres que tu estás procurando, tu vais encontrar. Se tu estiver no ponto certo da onda, tu vais viver o sobrenatural de Deus. Se tu estiver aonde Deus estiver passando, tudo que tu queres em Cristo, ali será realizado. Se tu estiver alinhado com o coração de Deus, de tal forma que quando Ele estiver, tu também vai estar, tu vais viver aquilo que tu estás sonhando. Você precisa estar numa localização profética. Sabia? O texto diz assim: indo eles andando e falando.
Então eles foram, após o Jordão, foram adentro, indo eles andando e falando. A palavra de Deus diz: eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. Olha que coisa. Elias subiu ao céu num redemoinho. Consegue visualizar? Um carro de fogo não é que nem o nosso carro hoje, né? É como se fosse uma carroça, algo que um cavalo puxa. Carro de fogo, cavalos de fogo, tudo de fogo. Chega, separa os dois, chega um redemoinho e leva Elias. E o manto de Elias cai. E Elias pensa: não acredito, aconteceu. O Senhor permitiu que eu tivesse a porção dobrada do manto, a porção dobrada da unção, a porção dobrada do poder do meu líder, a porção dobrada do profeta Elias. Existem muitos momentos proféticos, sabia? Muitos. Existem muitos momentos onde nitidamente a presença de Deus está ali. Existem momentos onde até respirar dá medo de perder a presença de Deus, que Ele está ali. Vocês já viveram alguns momentos desses? Normalmente, quando nós nos reunimos para louvar, adorar a Deus, o mover de Deus está ali. Normalmente, quando está sendo declarada uma palavra profética de bênção ou de vida, ou mesmo de repreensão, o mover de Deus está ali. Agora, pensa que em ambientes como esse, seja qual for, nessa hora, o WhatsApp chama. Tchim! E o mover passando e tu, deixa eu ver o que é isso. Ah, passou o mover. O Senhor passou. A onda passou e tu perdeu. Pense que durante essa atmosfera quase que ensurdecedora da presença de Deus, está no lugar, e o teu colega ansioso para ver se o Avaí ganhou do Grêmio ou não, cutuca e diz: quanto deu o jogo do Avaí do Grêmio? Foi mal, gremistas? Acontece. Pensa! Naquela hora tu diz: poxa, teve jogo hoje, deixa eu ver. Mover passou. E tu foi procurar sobre o jogo do Avaí do Grêmio. Elias tentou, sai Eliseu, desgruda. Mas Eliseu sabia. Ele já estava profeta. Mas ele sabia que Deus ia passar. E ele ia perder a oportunidade de estar no meio do mover de Deus. Ele ia perder a oportunidade de estar onde Deus estava, ali, agindo de forma sobrenatural. Ali, naquele ambiente, tudo pode acontecer. Tudo. Quando nós dobramos o nosso joelho lá em nossa casa, ali o mover de Deus vem sobre a tua vida. Muitas coisas vão tentar te distrair nessa hora. Muitas coisas vão tentar te conduzir para fazer outras coisas. Mas quando tu dobras o joelho lá no teu quarto, em secreto, o mover de Deus também está lá. E tu podes perder uma oportunidade de ouro, de revolucionar a tua história diante de Deus, se tu te distrai no meio do mover. Se tu perde o interesse, se algo te chama a atenção e quando tu vê, passou. É que nem uma onda. Não basta estar na igreja, precisa estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Compreende? Tu podes estar no lugar certo fazendo a coisa errada. Tu podes estar no lugar certo fazendo a coisa certa, mas ainda assim estar na hora errada. Tu estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, na hora errada. Tu pode estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa errada.
Tu precisas estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E aí, tu estás apto para experimentar aquilo que o mover de Deus veio trazer. Existem muitas localizações proféticas. Um ambiente de reunião, de culto, é uma localização profética. A tua intimidade no quarto é uma localização profética. Mas fique atento, abra os teus ouvidos espirituais. Como Deus está agindo hoje? De que forma que o Espírito do Senhor está passando sobre a terra? De que forma que o Espírito do Senhor está passando por Florianópolis? De que forma o Espírito Santo está passando pelo nosso estado? Te atenta, presta atenção, busque o Senhor, mergulhe mais, não permita ficar no raso, não aceite se acomodar, não aceite, nem permita que o comum é a sua vida. O Senhor te chamou para coisas incomuns, para viver o sobrenatural, para viver a dinâmica da fé, para viver a realidade de milagres. Por isso, não te acomoda. Existe mais de Deus do que nós vivemos hoje. Por isso, abra os seus olhos, preste atenção, descubra rápido onde estão as localizações proféticas da tua vida, e tu precisas estar lá, atento, como disse Eliseu para Elias: eu não saio daqui, eu vou esperar o Senhor passar. E a hora que tu estiver no meio do mover, ali, tu pode dizer: Senhor, eu quero mais de ti. Senhor, eu preciso mais de unção. Senhor, eu preciso ter o meu coração mais consagrado. Senhor, me dê mais força para lutar contra o pecado. Ali, neste ambiente, é o lugar do milagre. Eliseu, ele fica com o manto do líder nas mãos. O líder já não existe mais. Ele foi tomado. E ele diz: Israel está para lá. Eu vou voltar. E ele tem o Jordão pela frente. Ele volta com o manto do líder na mão. E ele está diante do Jordão. Não existe ninguém ali. Ninguém. Está Eliseu e Deus. Os profetas do Jordão estão do outro lado. E Eliseu já não é mais o mesmo homem. Ele pega o manto. A minha imagem é uma imagem mais figurada, assim. Eu imagino ele fazendo que nem a gente pega a toalha e enrola, sabe? Eu logo imagino isso, eles vão fazendo. Aonde está o Senhor Deus de Elias? E pá! Nas águas. É assim que é a minha imagem, eu sempre vejo assim. E as águas do Jordão, uau! Se abrem. Eliseu fala com Deus, e Deus responde como respondia com Elias. Esse, não sei se vocês sabem ou conhecem bem a história, mas Eliseu faz exatamente o dobro de milagres que Elias. Porção dobrada. Porção dobrada.